E eu sou Antônio Pantiaré. O canal Literatura Sem Fronteiras, como você já sabe, é um canal dedicado exclusivamente a falar de literatura e literatura de qualidade. Nós estamos aqui todas as semanas para bater uma bola, para trocar uma ideia sobre um grande autor, sobre um grande romance, sobre o conjunto da obra de um grande escritor. Todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas, nós subimos uma videoaula para a plataforma YouTube. Se você está chegando agora e quiser prestigiar o nosso canal, eu sugiro então que você clique no botãozinho aí embaixo chamado inscreva-se e você estará inscrito no nosso canal. Ao lado tem uma campana, um sininho. Se você acionar esse sininho, toda vez que nós postarmos uma nova videoaula, você será automaticamente lembrado e assim você não perde pitada do canal Literatura Sem Fronteiras. Eu sou professor de literatura e crítica literária e nós estamos aqui iniciando uma nova temporada, aliás, uma temporada que nós iniciamos na semana passada, para falar de autores de literatura considerados malditos, autores malditos. Como eu expliquei na semana passada, existe uma série de traços, de características de alguns autores, de alguns poetas que foram considerados malditos. Na semana passada nós falamos do escritor japonês Yukio Mishima, um dos maiores escritores japoneses do século XX. E hoje nós vamos continuar a nossa temporada. Eu vou falar de um autor norte-americano chamado Edgar Allan Poe. Já ouviu falar de Edgar Allan Poe? Está ligando o nome à pessoa? Quando se fala em Edgar Allan Poe, geralmente as pessoas pensam em livros de terror, histórias de terror. É aquele escritor que escrevia sobre contos fantásticos de terror. Mas isso seria nivelar Edgar Allan Poe por uma régua muito baixa, um padrão muito baixo. Ele não era apenas um escritor de terror. Ele foi um escritor de literatura fantástica, de literatura sombria, de contos de uma densidade muito grande, de uma complexidade muito grande. Um autor norte-americano, nascido no começo do século XIX, ele nasceu em 1809 na cidade de Boston e faleceu muito jovem. Ele faleceu com 40 anos, fruto de uma cirrose hepática. Ele se tornou um alcoólatra, teve uma vida bastante atribulada. Ele perdeu os pais aos 2 anos de idade, depois ele foi adotado por uma família de um rico comerciante, que logo depois imigrou para a Inglaterra. Então ele passa uma parte da sua infância e da sua juventude na Inglaterra. Depois a família retorna aos Estados Unidos, e aí ele ingressou na famosa academia de West Point, onde pouco tempo depois foi expulso por mau comportamento. Ou seja, ele era um ser irrequieto, era um ser que escrevia muito, foi editor em várias publicações e tem uma escrita refinada, uma escrita voltada para os contos e para a poesia. Ele não escreveu nenhum romance, e eu separei um livro dele aqui para a gente trocar uma ideia, conversar, porque eu tenho certeza que você já ouviu falar de Edgar Allan Poe. Se não leu ainda, eu espero até o final dessa videoaula ter despertado o seu interesse, e eu separei aqui, então, esta publicação. Chama-se Edgar Allan Poe, Contos da Imaginação e do Mistérios. É uma edição antiga da editora Tordesilhas, que traz aqui, então, uma antologia, de contos de Edgar Allan Poe. Ele vai falar aqui de O Poço e o Pêndulo, manuscrito encontrado numa garrafa, O Gato Preto, A Queda da Casa de Usher, O Silêncio, Os Assassinos da Rua Morgue, uma série de contos bastante significativos que eu quero apresentá-los, se você ainda não conhece, ou trocar uma ideia, bater uma bola, se você, assim como eu, é um leitor e um admirador de Edgar Allan Poe. Então, Edgar Allan Poe é o autor que vai dar sequência, então, a essa temporada de autores malditos. Nós encerramos na semana passada a tetralogia sobre autores japoneses, grande literatura. Falamos de 3 ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura, gente como Kenzaburo Oe, Kawabata. Terminamos falando do Yukio Mishima, considerado
Maldito. E se você não assistiu ainda, você quiser recuperar essa temporada, ela está bonitinha aqui na plataforma YouTube. Basta você entrar na área de busca, digitar o meu nome, Antônio Pantiarelli, ou digitar o nome do canal Literatura Sem Fronteiras, que você recupera. Né? Terminando essa aula aqui, você pode ir lá maratonar se você tiver interesse. Então, eu convido você então para ficar comigo aqui um bocadinho, para a gente falar então sobre este grande autor norte-americano, considerado maldito, que tem obras fantásticas, uma obra fantástica dentro da literatura fantástica, dentro da literatura gótica, ou da literatura de terror, se você assim quiser colocá-lo dentro de uma caixinha, mas eu acho que ele tem um tamanho muito grande para ser enquadrado numa caixinha apenas. Está com tempo? Está comigo? Vamos falar então sobre Edgar Allan Poe. Seja muito bem-vindo ao canal Literatura Sem Fronteiras. Uma nova temporada, aliás, uma nova temporada que começamos na semana passada, então damos sequência da temporada, onde nós estamos falando aqui de autores, escritores e poetas considerados malditos. Se você está chegando agora e quiser prestigiar o nosso canal, eu pedi então a sua gentileza de se inscrever nele. Tem um botãozinho aí embaixo chamado inscreva-se. Se você carregar nesse botão, der um clique aí, você está inscrito no nosso canal. E ao lado tem uma campana, um sininho. Se você acionar esse sininho, toda vez que nós postarmos uma nova videoaula, isso acontece sempre às segundas-feiras a partir das 14 horas, você será automaticamente lembrado. Então, para recordar, nós começamos fechamos a temporada de grandes autores japoneses, falando de Yukio Mishima, e abrimos uma temporada com ele também, porque ele era considerado um escritor maldito. E você pode perguntar, mas professor, que diabos é um escritor maldito? Por que alguém é considerado um poeta maldito, um escritor maldito? Essa explicação é dada para autores que, na determinada época em que viveram, né, foram objeto de censura, foram objeto de críticas muito ruins, pelos temas que abordavam, pela perspectiva com que escreviam os seus livros. Para lembrar um caso clássico aqui, há 100 anos atrás, o irlandês James Joyce escreveu sua obra-prima, sua obra máxima, que é Ulisses, e pelo linguajar que alguns censores, alguns iluminados da época, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, consideraram uma linguagem chula, de mau gosto, o livro ficou proibido durante muitos anos, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. E depois, o tempo, que é o senhor da razão, como já dizia o outro, acabou dando, né, razão a James Joyce. Hoje ninguém se lembra mais quem foram os censores daquela época, mas todo mundo sabe quem é James Joyce. Então, James Joyce era um escritor maldito no seu tempo, mas o termo ele foi cunhado especificamente lá em 1884 por um francês chamado Paul Verlaine. Paul Verlaine, amigo íntimo do poeta Arthur Rimbaud, ele escreveu um livro, foi publicado em 1884, onde ele falava sobre 3 escritores que, na opinião dele, eram então escritores malditos, que foi Tristan Corbière, o amigo Arthur Rimbaud e Stéphanie Mallarmé. Então, ele cunhou essa expressão e ao longo da história, então, isso vem se desenvolvendo e alguns escritores são taxados de maldito. O escritor maldito sobre o qual nós estamos nos debruçando hoje, nós vamos trocar uma ideia, conversar mais a miúde, é um escritor famoso, como eu disse, Edgar Allan Poe, norte-americano, que nasceu na cidade de Boston em 1809, ele perdeu os pais muito jovem, aos 2 anos de idade, foi adotado por uma rica família de comerciantes, o Sr. Poe, né, de quem ele emprestou o sobrenome, e em seguida eles imigraram para a Inglaterra. Allan Poe viveu na Inglaterra boa parte da sua infância e sua juventude, depois ele volta para os Estados Unidos, ele ingressou na famosa Academia de West Point,
foi expulso por mau comportamento e a partir daí então ele começou, para desgosto do pai, uma carreira de escritor. Ele foi editor de várias publicações, várias revistas, morreu bastante jovem, morreu aos 40 anos de idade, fruto de uma cirrose hepática. Ele se tornou alcoólatra, mas deixou um legado. Ele não escreveu romance, ele escreveu muita poesia, muitos contos. Então ele tem assim uma série de publicações e é um escritor, além de maldito, um grande escritor. Então eu tenho aqui para mostrar para vocês, eu separei aqui 2 livros dele, que são livros que têm coletâneas dos contos de Edgar Allan Poe, os mais famosos, os mais bem avaliados pela academia, pela crítica literária, pelo gosto do público também. Edgar escrevia muito bem, diga-se de passagem. Eu tenho aqui uma antologia chamada Contos de Imaginação e Mistério, da Tordesilhas. É um livro antigão, mas é bem bacana. Notou que a capa é preta, né? E tenho aqui também Histórias Extraordinárias, também do Allan Poe, não é? Esta é uma edição da Abril Cultural, a editora Abril, que deixou saudades, os bons tempos que a Abril Cultural editava livros, e eles têm praticamente, se você for pegar aqui, praticamente a mesma coletânea, basicamente a mesma coletânea nas 2 publicações que eu tenho, por acaso, negras, né? Eles escolheram a cor negra para ilustrar e fazer as capas dos livros do Allan Poe. E para quem é supersticioso, eu estou gravando essa videoaula hoje, sexta-feira 13, atenção, sexta-feira 13 de maio, só para constar mesmo, acho que isso não tem nenhuma importância. Bom, para falar de Edgar Allan Poe, né, eu sempre digo assim que alguns autores são conhecidos pelo conjunto da sua obra, outros são conhecidos por uma obra máxima, né? Se você pensar em João Guimarães Rosa, imediatamente você vai se lembrar de Grande Sertão Veredas, é o grande romance de Guimarães Rosa. A mesma coisa com o português José Saramago. Não, por José Saramago não. José Saramago tem bastantes livros, apesar que alguns que são mais aclamados que outros, mas é pelo conjunto da obra. Então, José Saramago pelo conjunto da obra. James Joyce, sim, você vai lembrar de James Joyce pela escrita de Ulisses. Então temos alguns como Saramago, que é o conjunto da obra, e outros como James Joyce e João Guimarães Rosa, por uma obra máxima. E eu estou falando tudo isso porque Edgar Allan Poe, ele é conhecido mundialmente também por um poema que ele escreveu. Um poema clássico que se chama O Corvo, no inglês Raven. É um poema bastante extenso, mas é um representante clássico do romantismo e que alguns críticos literários chamam de dark romantismo, pelas cores carregadas neste poema, que ele vai falar sobre a história de um homem, né, um homem que está lá lendo no seu quarto e recebe, assim, começa a perceber sons estranhos vindo de fora. Então vou pedir licença para você, mas é importante então que eu comece falando de Poe com o seu poema maior, que é O Corvo, ou no original Raven. Esse poema é importante se você conseguir ler no original em inglês, por causa dos fonemas, né, e da sonoridade e das aliterações que se perde quando faz a tradução. Isso é inevitável. Existem 2 tradutores do poema, 2 grandes autores em língua portuguesa que traduziram esses poemas. Um foi o nosso querido Machado de Assis e outro foi o poeta português Fernando Pessoa. Eu vou ler para você aqui, se você me permitir, a tradução que foi feita pelo poeta Fernando Pessoa. Então, abre aspas. Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia o som de alguém que batia livremente
a meus umbrais. Ou melhor, batia levemente a meus umbrais, seria uma tradução mais precisa. Uma visita, eu me disse, está batendo a meus umbrais. E só isto, e nada mais. A treva enorme fitando, fiquei perdido, receando, dúbio, e tais sonhos, sonhando os que ninguém sonhou iguais. Mas a noite era infinita, a paz profunda e maldita, e a única palavra dita foi um nome cheio de ais. Eu disse o nome dela, e o eco disse aos meus ais, isso só e nada mais. E esta, que estranha e escura fez sorrir minha amargura, com o solene decoro dos seus ais rituais. Tens o aspecto tosquiado, disse eu, mas de nobre e ousado, o velho corvo emigrado lá das trevas infernais. Então, quem batia na porta, quem batia levemente nos umbrais do nosso protagonista era um corvo. Diz-me qual o teu nome, lá nas trevas infernais. Disse o corvo, nunca mais. E aqui há uma sonoridade melhor, se você ler em inglês, porque o corvo diz, nevermore. Nevermore. É a única coisa que o corvo diz. E se você pegar raven, a palavra raven quer dizer corvo em inglês, e você ler de trás para frente, você vai ver que ele diz never, né? Como os ingleses chamam never. Never. Não, raven, never. Essa sonoridade perde-se, obviamente, na tradução, mas Fernando Pessoa não tem culpa, ele fez aqui um belo trabalho. Então, continuando. Disse o corvo, nunca mais. Nevermore. E o corvo, na noite infinda, está ainda no alvo busto de Atena, que há por sobre os meus umbrais. Seu olhar tem a medonha cor de um demônio que sonha, e a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão a mais e mais. E a minha alma dessa sombra, que no chão a mais e mais, libertar-se-á nunca mais. Então, eu não li o poema inteiro, né, mas deu para perceber a quituada que ele vai, e, como eu disse, então, na tradução perde-se um pouco essa questão da fonética, da sonoridade e das aliterações que tem no original. É a história do nevermore, né, nunca mais, never, né, que é raven, que é corvo ao contrário. Então, se você tiver a oportunidade de ter o texto em inglês e ter a tradução do Fernando Pessoa ou do Machado de Assis, né, você pode cotejar as leituras. Eu faço isso, que às vezes fica mais fácil para você perceber. Então, eu deixo aqui a indicação, se você quiser ler o Corvo numa tradução boa, tem a tradução do velho e bom Bruxo do Cosme Velho Machado de Assis e do nosso querido Fernando Pessoa. Então, como eu disse, Allan Poe, como eu estava dizendo, Allan Poe é um expoente do período romântico ou do que se denominou dark romantismo, né? Um romantismo escuro, aí, sombrio. É um estilo que tem como características a fascinação por temas demoníacos, mas não só, e pelo grotesco. O grotesco, ele é um gênero também na literatura. Grotesco vem lá do latim, do italiano grota, né? de gruta. Gruta é o que está, vamos dizer assim, submerso. Gruta é um local, nos remete a um local escuro, úmido, né? Daí a terminologia dark, ser muito próxima, então, do grotesco. Hoje no Brasil, o grotesco virou sinônimo de ridículo, mas não é isso. Grotesco é uma escola séria, é um gênero na literatura, como eu disse, então, remete à grota, à gruta. Né? Então, o grotesco vem do latim groto, que significa gruta, é uma expressão que surgiu lá no século XVI, e é uma expressão que é também utilizada na pintura, para caracterizar figuras esguias e distorcidas, misturando os efeitos geométricos. E aí a literatura, né, como eu digo, vai lá sempre e empresta ao termo. Então, na literatura designa também figuras estranhas, que pensam de forma diferente, e Poe é considerado um desses
precursores do gênero grotesco e também da estrutura policial. Eu separei alguns contos dele aqui que a gente vai falar também mais pormenorizadamente, mas ele tem muito da literatura policial, da ficção científica, que é um gênero literário que depois ganhou representantes mais engajados, como a Agatha Christie, por exemplo. Né? O Corvo foi publicado no dia 29 de janeiro de 1845 e trata-se de um poema narrativo sobre um homem atormentado, como eu disse. Ele está lá no seu quarto lendo, né, lá sobre ciências e ele tem, né, nas suas memórias uma mulher chamada Leonora. Né? Era a mulher amada, e uma noite então ele recebe a visita desse corpo falante, responsável por lhe revelar algumas verdades. O poema está estruturado por meio de recursos que remetem ao estilo dos ultrarromânticos. Né? O Corvo traduz a idealização do amor e da mulher. E aí tem o subjetivismo, né? Como eu disse. O ser amado, né? A mulher amada, a Leonora, a mulher amada desse nosso protagonista, é uma mulher idealizada. Né? Provavelmente ela, em carne e osso, ela não seria esse ser etéreo, né? Esse ser quase que não pisa, né? Que passa assim, desliza sobre o chão por onde passa, é o ser amado. Né? O Corvo traduz a idealização de um amor e a consciência da solidão, porque é óbvio, né? Ele é um velho solitário, né? E a presença sombria dessa morte por meio dos versos, são versos livres, né? Não são versos métrica ritmada, e aos jogos fonéticos, que, como eu disse, são mais perceptíveis se você lê no original inglês. A tradução perde-se muito. O eu lírico, né, que é o protagonista, é o homem que lamenta a morte dessa mulher amada e a idealização do amor. Esse poema está construído de uma maneira rígida e complexa, e ele se desenvolve por meio das rimas e do tom melancólico, recursos que apresentam a morte como algo poético, né? Algo idealizado. Então nós temos a história da gradação, que é uma das figuras de linguagem importante na concepção estrutural, que vão revelando a loucura que toma conta do eu lírico, porque afinal, convenhamos, né? Um corvo que vive repetindo nunca mais, nunca mais, é algo enlouquecedor. O corvo, então, é a versão, como eu disse, é a versão fonológica da palavra never, né? Never Haven, né? E é uma das tantas palavras que dinamizam o ritmo do poema quando lido no original em inglês. Em inglês ele começa assim: Once upon a midnight dreaming, while I ponder awake and worry, over many a quaint and curious volume of forgotten that. Then the bird say, never more, never more. Bacana, né? Então, esse é o poema que torna Allan Poe uma figura bastante conhecida, que tem essa característica aí do dark romantismo, né, e do grotesco, mas tem também o lado da criação, né, praticamente ele criou o gênero policial e de suspense, e a grandeza dos seus contos, que nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente a seguir. Tranquilo até aqui? Então, lembrando que o canal Literatura Sem Fronteiras é um canal que fala exclusivamente de literatura e literatura de qualidade. Meu nome é Antônio Panciarelli, eu sou professor de literatura e crítica literária, tenho um mestrado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e um doutorado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É um prazer tê-lo aqui, e se você não se inscreveu no nosso canal ainda, eu gostaria que você não saísse, não fosse embora sem se inscrever e deixar uma mensagenzinha lá para a gente, se for possível. Tranquilo até aqui? Vamos continuar? O grande escritor Dark, né?
dark, romântico da literatura norte-americana, que é Edgar Allan Poe. E falando então nos contos de Edgar Allan Poe, eu separei 3 contos aqui para sugerir para você. O primeiro deles chama-se A Queda da Casa de Usher. A Queda da Casa de Usher é um conto que o protagonista vai narrar a ida dele à casa do amigo do Sr. Usher, né? Uma aristocrata que vive lá numa casa meia fúnebre, uma casa meia escura e tal, casarão antigo, com sua criadagem, e esse amigo vai então passar lá uma temporada com ele e descobre, né, que a mulher do Sr. Usher está morta, e ele resolve enterrar a mulher numa cripta que existe dentro desse casarão. Então ele vai pedir a ajuda do amigo para fazer as exéquias e o funeral da senhora Usher. Então ele tem uma epígrafe que começa assim: seu coração é um alaúde suspenso, tão logo o tocamos, ele ressoa, de de Berenguer. Ele começa assim: durante todo um dia carregado, silente e soturno no outono daquele ano, quando as nuvens pairavam opressivamente baixas no firmamento, eu passava sozinho, a cavalo, por um trato de terra singularmente desalentador. E em pouco tempo me vi, ao cair das sombras do anoitecer, diante da melancólica casa de Usher. Não sei dizer como foi, mas ao primeiro relance do edifício, uma sensação de insuportável desespero invadiu meu espírito. Digo insuportável, pois a impressão não era atenuada por nada desse sentimento parcial de prazer, pois que poético, com que a mente normalmente recebe até mesmo as imagens mais austeras de desolação ou de sabor. Contemplei a cena diante de mim, a mera casa e os simples aspectos panorâmicos da propriedade. As paredes nuas, as janelas vagas semelhantes a olhos, o capim esparso e espesso, as janelas vagas semelhantes a olhos, uns poucos troncos esbranquecidos de árvores fenecidas. Então, é nessa toada então, que ele vai narrar esse conto, como eu disse, né, do amigo que vai ajudar a enterrar a senhora Usher numa cripta da própria residência. E depois ele tem outro conto chamado Manuscrito Encontrado numa Garrafa. E ele vai narrar a história de um náufrago, é uma pessoa que pegou um navio lá no Oriente para fazer uma viagem e passa por uma tormenta e o navio fica perdido, fica à deriva na tormenta, a tripulação morre, e esse navio acaba chocando à noite, na tempestade, num outro navio. E o impacto é tão grande que esse nosso narrador, ele cai, né? Ele vai cair lá no convés do outro navio, e ele vai narrar então a história dele lá nesse navio, quem é a tripulação, como é que ele sobrevive ali, ele como clandestino, ele tem medo de aparecer, ele vai lá para o porão para se esconder, então ele vai narrando essas peripécias dele, até o momento então que ele resolve escrever um diário e colocar dentro de uma garrafa. Não vou dar spoiler aqui, mas é um conto bastante interessante, que eu recomendo vivamente que, se você tiver a coletânea de Poe, você não deixe de ler esse manuscrito encontrado em uma garrafa. E o terceiro, então, que eu recomendo para você, o terceiro conto, chama-se Os Assassinatos da Rua Morgue. Bastante interessante. Rua Morgue, caso você não saiba, morgue é o que nós chamamos aqui de necrotério, né? Um instituto médico legal. Então, é a história de um assassinato bastante interessante, tem um sobrado lá, de repente os vizinhos começam a ouvir gritos, barulho, luta, etc, etc. E essa vizinhança, além de chamar a polícia, eles resolvem entrar lá no sobrado para ver o que se passa. Então eles vão subindo a escada assim, e eles vão ouvindo barulhos, parece que uma pessoa fala em francês, né? Essa Rua Morgue fica em Paris, e
O outro é meio cultural, eles não conseguem entender, mas eles não vêem ninguém fugindo. Se fosse um ladrão, um assassino, ele teria que passar por ali para sair, porque as janelas da casa onde houve o assassinato estão hermeticamente fechadas pelo lado de dentro, então ele não saiu pela janela. O assassino, o ladrão, teria que descer as escadas, mas eles não veem isso. Então a polícia é chamada e eles pedem o depoimento dessa gente que ouviu, né? Então vai lá um cidadão inglês, dá o seu depoimento e fala, não, olha, eu entendi que uma pessoa falava um som agudo em francês e o outro falava em alemão. Ah, o senhor entende alemão? Não, eu não sei nada de alemão, mas pelo tom era alemão a outra voz. Bom, aí eles chamam lá o francês, um dos vizinhos que era francês, para falar, e ele fala também que ouviu uma voz aguda que parecia falar em francês, mas ele não conseguia distinguir o que estava falando, né, pelo barulho, mas havia uma outra voz mais gutural que falava italiano. Ele não percebia nada de italiano, mas era italiano com certeza. E assim vai, nessa toada, cada vizinho que vai dar um depoimento fala que ouviu uma voz no idioma estrangeiro, e ora é alemão, ora é russo, ora é italiano, mas nenhum dos vizinhos fala a tal língua que ele diz que ouviu. E aí eles percebem que não foi um simples assalto, né? Porque na casa morava a mãe e a filha, duas pessoas meio que reclusas, mas elas tinham assim um carregamento de ouro que elas receberam lá e o ouro estava esparramado pelo chão. Então, claro que não foi um fruto de um mero roubo, porque o dinheiro, o ouro, né, estava lá, eles não mexeram, mas eles encontram a filha entalada dentro da chaminé. O corpo dela foi colocado assim, acho que cabeça para baixo, entalado lá dentro da chaminé, e a senhora, a mãe, a velha, tem a cabeça decepada. Então, esse é uma trama policial, né? Uma trama sinistra. Quem é o assassino, né? Por que ele matou essas duas senhoras, a mãe e a filha, já que ele não estava interessado no ouro, já que ele não levou nada. Mas também os vizinhos não viram ele descendo pelas escadas, ninguém desceu por ali, então ele não saiu pela janela, porque as janelas estão fechadas por dentro. Não passou pelas escadas, não dava para sair pelo telhado. Por onde diabos esse assassino das duas senhoras escapuliu? Óbvio, eu não vou dar nenhum spoiler, não vou contar o final, mas é um conto deveras interessante, bastante interessante, então, que vai nesta linha do suspense policial. Mais que ser um conto gótico, um conto dark, ele vai nessa linha do suspense policial. Há depois dois amigos, aí, uma espécie de Sherlock Holmes, né, e Watson. Ele vai nessa toada do suspense policial, e eu posso garantir para você que tem um final bastante surpreendente. Então são os contos que eu recomendo do Poe, se você tiver a oportunidade de ler, que se chama A Queda da Casa de Usher, Manuscrito Encontrado numa Garrafa e Os Assassinatos da Rua Morgue. Tranquilo? Beleza? Tranquilo até aqui? Então, se você chegou até aqui, é aquele momento agora em que eu tento fazer um link entre literatura de qualidade e cinema, cinema de qualidade e literatura. E é óbvio que os contos de Poe foram um prato cheio para Hollywood, né? Filmou-se muita coisa, tem muita filmografia. Hollywood não ia perder, né, essa oportunidade de filmar essas histórias muito interessantes, e eu separei aqui algumas indicações para você. Existe um site chamado Dark Side Books, que comercializa livros de Poe e filmes também baseados na obra de Edgar Allan Poe. Então tem um primeiro filme, e aqui é bastante interessante porque são filmes feitos por medalhões, hein? Atenção. Nós temos The Avenging Conscience, numa tradução literal seria Consciência Vingadora, de 1914. É um filme dirigido pelo famoso D.W. Griffith, diretor Griffith, e teve como subtítulo Você Não Deve Matar. Então, Consciência Vingadora de 1914, de D.W. Griffith, A Queda da Casa de Usher, né, que eu acabei de citar, de 1928, dirigido por Jean Epstein, e olha o detalhe, o roteiro é do espanhol Luis Buñuel, né, famoso cineasta surrealista. Buñuel fez então o roteiro para A Queda da Casa de Usher, de 1928.
Depois nós temos O Gato Preto, de 1934, com uma dupla famosíssima nos filmes de suspense norte-americano, que foi Boris Karloff e Bela Lugosi, né? Dois atores de mãos cheias, que especialista, né? Bela Lugosi é um trabalho belíssimo, Boris Karloff também, dirigido por Edgar G. Vernon. É uma adaptação livre, não é uma adaptação literal, de O Gato Preto, de 1934. Depois nós temos O Corvo, mas atenção, O Corvo não é o poema, tá? Eles emprestaram o título, de novo com a belíssima dupla Boris Karloff e Bela Lugosi, né? É a história de um cirurgião obcecado pelas obras de Edgar Allan Poe, e daí então ele empresta o título Corvo, dirigido pelo Lew Landers. Então, O Corvo, de 35. Perdão. A Queda da Casa da Usher, de 1928, e Consciência Vingadora, de 1914, são as minhas indicações de 3 filmaços baseados na obra de Edgar Allan Poe. Você os acha em streaming, com certeza, ou talvez aqui até nas plataformas de streaming, ou mesmo aqui no YouTube, você encontra esses filmes. Tranquilo? Gostou da aula de hoje? Então é aquele momento que, se você chegou até aqui, que eu peço que você vá lá agora e dê um joinha aí, não estou acertando aqui, dê um joinha para a gente continuar esse trabalho. Se você tiver pachorra, vai lá embaixo agora, deixa um comentáriozinho, diz que livros de Poe que você já leu, quais pontos você gosta mais, se você concorda com o que eu disse aqui, ou se nem por isso. Isso é importante porque me dá um feedback para saber se eu estou trilhando o caminho certo, e se eu continuo com esse trabalho aqui, ou se eu estou falando ao vento, estou pregando no deserto, né? É muito importante para eu saber. Lá embaixo tem um link para uma plataforma de financiamento coletivo, a Velha e Boa Vaquinha. Se você quiser e puder colaborar conosco, a gente não fica chateado. E se você é um daqueles que, como eu, ainda escreve e-mail, vai aparecer aqui agora então o meu e-mail, que é professorpantiarelli@gmail.com. Se você quiser dar a honra de nos escrever, corresponder conosco, você pode mandar crítica, pode mandar sugestão. Se você quiser que eu fale sobre um autor, ou algum romance, algum ensaio, alguma obra que eu não falei ou que não está aqui na promulgação para a gente falar, eu tenho o máximo prazer em atender o pedido de espectador. O único senão que o canal Literatura Sem Fronteiras faz é que a gente não fala sobre autoajuda. Por razões óbvias, nós não perdemos tempo com bobagem aqui, e é óbvio também que você não vai escrever para mim pedindo para eu falar sobre autoajuda, não é mesmo? Fica só um senão aqui para efeitos de registro. Ok? E na próxima semana, então? Na próxima semana, dando continuidade a essa temporada de escritores malditos, eu vou falar de uma escritora, né, conhecida como a Obscena Senhora. Eu vou falar da brasileira, a importante escritora Hilda Hilst. Já ouviu falar de Hilda Hilst? Conhece a obra dela? Não? Quer conhecer? Quer saber por que ela recebeu o título de Obscena Senhora? Então, segunda-feira, sem falta lá em casa, eu te espero para nós batermos um papo, trocarmos uma bola, batemos um papo, trocarmos uma ideia, batemos uma bola sobre a Obscena Senhora. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência de ter ficado até o final conosco hoje, e nós voltamos então na próxima semana para falar de Hilda Hilst. Muito obrigado, um forte abraço e até lá!